coração e que Deus nos abençoe. Quando Ele nos convidou em setembro, do ano passado, eu tinha cabelo. O tempo passou e o cabelo caiu, mas eu continuo mesmo. Portanto, aqui nós não somos palestristas, mas fazemos algumas reflexões, né? Para vocês verem, eu continuo o mesmo, né? Então, nós vamos fazer algumas reflexões, sim, em torno deste trabalho, deste livro maravilhoso, a Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Vamos colocar os nossos slides aqui para nos facilitar. Tudo bem? Então, já está aqui. Então vamos lá. A Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Esta obra está fazendo 150 anos. Não é uma obra de início da doutrina espírita. Kardec escreveu essa obra 10 anos depois de ter lançado o Livro dos Espíritos. Ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857 e com o amadurecimento da própria doutrina, com o amadurecimento das ideias, através de ampla divulgação da Revista Espírita, dos embates e debates que haviam na própria Sociedade Espírita de Paris, ele trabalhou esta obra, a Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, que na realidade então compreende uma obra do Espiritismo maduro, do Espiritismo mais amadurecido em todos os campos de ideia. Naturalmente, nós não estamos só de posse hoje dos 150 anos da Gênese. Precisamos de nos lembrar também que temos aqui, vamos ver se funciona, né? Funciona. 160 anos da Revista Espírita. No ano de 1858, no janeiro de 1858, foi lançada a Revista Espírita. A Revista Espírita foi aquela revista que trouxe para a publicidade de todos aqueles estudos que Kardec fazia. Então, durante 12 anos, esse trabalho foi feito sob a supervisão de Allan Kardec, até o seu decesso em 1869. Também nós temos que comemorar os 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi inaugurada em 1º de abril de 1858. Veja que todo este trabalho, todo este empenho de Kardec e dos espíritos, naturalmente, trazendo para nós revelações novas, situações que a nossa ciência não poderia verificar pelos fatos, os espíritos trouxeram de uma forma muito grande, por providência divina, a mando de Deus, os mensageiros que trouxeram então todos esses fenômenos capazes de fazer elegir ali leis que regem a filosofia espírita, a ética espírita. Então os espíritos nos disseram que nesta época nós entramos na era do espírito, uma nova era para todos nós, uma era em que Deus não era mais um Deus material. Deus era a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tinha nada de humanizado mais dele. Veja que esse livro, então, Kardec trata essencialmente sobre Deus. Ele vai nos dizer que ele... Vamos lá? Um instantinho só. Eu sempre me enrolo com isso aqui. Na página inicial do livro A Gênese, ele traz para nós o seguinte: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza.
Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das leis e não pela abrogação delas. Para Deus, vai tratar da origem da doutrina espírita na própria Gênese, quando ele fala no primeiro capítulo do caráter da revelação espírita. Depois, ele vai tratar dos outros assuntos. A ciência chamada a constituir a Gênese vai mostrar a Gênese material e a Gênese espiritual, já colocando a doutrina espírita como uma ciência que estuda a alma, mostrando a Gênese espiritual. Depois, Deus, já trazendo isso de acordo com as leis da natureza, então todos esses tempos da Gênese é um livro sobre Deus, mais propriamente sobre os milagres, em que Deus não vai derrogar as leis da natureza, mas se nós vamos conhecendo essas leis e conhecendo aquilo que era antes chamado milagre. Depois, no capítulo em que ele vai falar das predições, ele fala que para Deus não tem passado nem futuro, é simplesmente o presente, porque Deus não pode ter surpresas. Se eu soubesse, para Deus não há surpresas. Então, para nós entendermos, ele faz todo um trabalho neste livro a respeito de Deus. Na realidade, é a base de toda a doutrina espírita. Por isso ele vai começar assim: Deus, Espírito e Matéria como base de todo o processo, de tudo que existe, de tudo aquilo que nós podemos pensar ou até mesmo idealizar. E na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Toda a doutrina espírita se assenta nestes três elementos: Deus como Criador, um Criador incriado, Espírito e matéria como suas criaturas. E na dependência e na interação do Espírito e matéria nascem todos os seres. Portanto, Deus cria, os Espíritos fazem. A respeito de Deus, então, nós temos o seguinte: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, universo, da criação do universo, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Kardec começa esse livro falando sobre Deus, e ele vai falar sobre o tempo todo. Por isso que este trabalho do Espiritismo maduro é que ele vai trazer Deus em todas as situações. E se nós prestarmos atenção, ali está. Vai tocar em pontos da ciência material, da ciência espírita, vai tocar em pontos dos milagres, de onde se embasam todas as religiões, das predições, das profecias. Vai trazer isso tudo, mas o que importa mesmo é trazer Deus no início de tudo. Agora, como que nós vamos saber sobre Deus? Não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. Para isso, nos falta, digo eu, um sentido. Que sentido é esse? Nós não sabemos. Por isso que ele é um artigo indefinido. Um sentido que nós vamos saber somente quando nos tornarmos espíritos puros. Nessas circunstâncias, nós vamos ter que conhecer Deus não pela sua natureza íntima, mas pelos seus atributos. E conhecer Deus pelos seus atributos é reconhecer nele uma série de situações, coisas, ideias, inteligência,
das suas infinitas perfeições. Então Kardec nos traz, por exemplo, que Deus é a suprema inteligência do universo. Vamos ver se passa, né? Henrique, por favor. Deus é a suprema inteligência, a suprema e soberana inteligência. Nós somos espíritos criados, ainda com a nossa inteligência um pouco, bastante limitada. Mas se nós pensarmos numa inteligência suprema, logicamente nós temos na nossa própria Terra, podemos comparar. Existem situações, povos, né, que são menos desenvolvidos do campo da inteligência do que nós. Vamos colocar na minha posição. Eu sei que eu tenho uma inteligência desenvolvida e que é superior a alguns primitivos. Portanto, tenho uma inteligência que é maior do que a deles. Mas eu sei que também que existem muitos outros que são muito mais inteligentes que eu. E assim nós vamos. Acima desses inteligentes existem outros inteligentes muito maiores. Acima das inteligências totais, nós podemos citar Jesus, que seria o mais inteligente que já teve na Terra. Mas ele não é o ápice de toda a inteligência. A inteligência soberana é Deus. Então sempre vai haver alguém mais inteligente, exceto quando nós chegamos em Deus, que é a inteligência soberana. Isso falando pelo campo do Espírito. Deus, portanto, é eterno. Sendo eterno, ele não teve início e nem terá fim. Como é difícil para nós entendermos uma coisa que não tem início. Como que a nossa inteligência limitada vai entender um infinito, menos infinito e mais infinito? Nem a matemática hoje consegue entender esses menos infinitos, porque na matemática cada infinito é diferente do outro. Existem infinitos diferentes. Os matemáticos, os físicos trabalham com essas progressões. Portanto, eles têm dificuldade, inclusive, de definir até mesmo o infinito. Não se pode definir, aliás, tem que se conceituar, porque se definir está limitado. Portanto, Deus é eterno, porque não teve início e nem terá fim. É um Criador incriado. Deus é imutável. Deus é imutável. Portanto, ele não muda de ideia. Porque se ele mudasse de ideia, onde é que estaria toda esta harmonia do universo? Imagina se ele mudasse a rotação da Terra. O Superman fez isso, não é isso? Diz até aquela música, por causa de uma mulher, né? Certo? Ele tinha razão, ele amava, mas conseguiu parar, mudar a Terra, a rotação, voltar o dia para que ela não morresse. Deus não muda a ideia, não muda as suas leis, porque se ele mudasse, hoje é assim, amanhã será diferente, não é isso. Agora, a compreensão das leis divinas parte por nossa conta. Nós vamos mudando a ideia que nós temos de Deus, mas não Deus propriamente. Deus é imaterial. Deus é imaterial porque não se compara nada da sua natureza ao que é a matéria. Nós não sabemos o que é ainda. Nós não temos ainda sentido para saber isso. Então, nada que é material. Então, Deus não pode ser alguma coisa que teria perda das suas propriedades. A matéria perde as propriedades, ela se desintegra, ela muda. E se ela muda, Deus não pode ser material, porque ele é imutável. Uma coisa está atrelada à outra. Deus é onipotente, tem todo o poder, porque se tivesse alguém que tivesse poder acima dele, este seria Deus. A vontade de Deus é suprema, faça-se a luz. E a luz se fez. Deus é soberanamente justo e bom. Opa! Esse é um atributo interessante, porque isso fala diretamente à nossa vivência, às nossas situações. Se ele não tivesse a infinita justiça aliada à infinita bondade,
as diferenças que nós veríamos em todas as situações, ela não seria explicável. Por quê? Para uns mais, para outros menos. Por que criar seres tão infelizes e seres felizes? Portanto, essa soberana justiça e bondade, ela tem um fundamento na própria concepção das criaturas. Os espíritos criados, todos iguais, simples e ignorantes, para que todos pudessem ter, pelo seu próprio trabalho, o trabalho de ascensão por conta própria, para ter os próprios méritos. Por isso que ele é soberanamente justo e bom. Não deu privilégios em nenhum reino da natureza e nem tirou privilégios de ninguém. Continua dizendo para nós: Deus é infinitamente perfeito, ou seja, todas as suas perfeições são infinitas. Porque se uma delas deixasse de ser infinita, ele já não seria Deus. E por último, Deus é único. É único porque se tivesse outro igual a ele, com as mesmas perfeições, seria um só. Como é que nós poderíamos dividir? Não teria como dividir. Aqui sou eu, aqui é você. Não tem isso. Então, se fossem duas, seria das mesmas ideias. E como as mesmas ideias vêm de um único, porque senão haveria conflitos de ideias, Deus tem que ser único. E esta unicidade explica todas as outras, seus outros atributos, as suas atribuições. Portanto, esta inteligência suprema e o soberanamente justo e bom são esses dois principais elementos que nós podemos entender um pouco melhor, que nós trabalhamos um pouco melhor e que todo este divino trabalho de Allan Kardec na Gênese traz para nós. E ele começa a falar para nós sobre a providência divina. O que é a providência divina? O que é isso, providência divina? Ele diz que a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a sua ação providencial. Então, em tudo, na formiga, no anjo, no inteligente, no criminoso, sim. Deus preside a tudo, todas as suas criaturas. Nada escapa à sua grandeza, à sua capacidade por ser soberanamente justo e bom e ser a soberana inteligência do universo. É interessante nós pensarmos o seguinte: nós, como pais falíveis, espíritos ainda imperfeitos, quando nasce aquele bebezinho na nossa casa, o que a gente faz por ele? Nós pais, muito mais as mães, naturalmente, né? Mas o que nós fazemos por ele? Tudo. Nós olhamos, a gente verifica se ele está respirando, a gente vai lá, né? Toma conta, tira a fralda, troca a fralda, põe isso, dá comida, tudo o que ele necessita nessa sua idade infantil, nessa sua tenra idade após o nascimento, nós providenciamos, sem que ele peça, sem que ele fale assim: pai, estou com fome. Um mês de idade seria de se estranhar. Mãe, eu quero fazer xixi. Não. Tudo nós providenciamos. Nós nos preocupamos, ficamos ali como o quê? Espíritos guardiães deles. Se nós nos preocupamos com as criaturas que são empréstimos divinos a nós, com essas crianças, e vamos nos preocupando com elas quando elas fazem 2, 3, 4, 10, 15, 18,
20. E hoje eu estou com 70 anos e minha mãe olha para mim e fala assim: eu fui visitar esse fim de semana. Meu filho, você está horroroso com essa sua careca. Mas mãe, meu filho, você está horroroso. Põe pelo menos um chapéu nessa cabeça. Providência. Auxiliando para o filho ficar mais bonitão. Eu falei, não é assim, mãe. Mas ela quer que seja 96 anos de idade. Então os pais sempre se preocupam com os filhos para proporcionar a eles o melhor. Ele pode não querer, mas os pais que amam preocupam-se com seus filhos. Por que Deus não deveria fazer? Sendo soberanamente justo e bom, e a inteligência suprema, soberana inteligência, causa primária de todas as coisas. Não teria outra forma. Por isso que Paulo de Tarso, então, vai nos dizer esta frase que está em Atos dos Apóstolos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós estamos imersos no pensamento divino. Por isso que ele sabe as mínimas coisas que nós necessitamos. Por isso que ter anjo da guarda é lei. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito de ordem superior a nós. E que nós não devemos cansar de pedir a eles as orientações. Por que não? Porque é lei. É lei divina para que essas situações sejam atendidas completamente. Deus não atua diretamente na matéria, se quisesse até poderia, mas Ele atua através dos seres. Assim como os pais cuidam dos filhos, os anjos da guarda cuidam daqueles que são tutelados nas reencarnações. E todo o reino da natureza é todo ele permeado por espíritos responsáveis por cada situação. E assim nós vamos trabalhando em função da obra do Criador. A providência divina, continuando, ele diz para nós que nenhum ser haverá, por mais ínfimo que seja, nós podemos supor, que não esteja saturado do seu pensamento. Veja só, nós estamos imersos em Deus, nos movemos e existimos nele, achamos então constantemente em presença da divindade. Não dá para esconder de Deus. Quando fala que religião é religação a Deus, há um equívoco, porque nunca estivemos desligados dele. Estamos ligados em pensamento, em matéria, porque ele é a causa primária de todas as coisas quando falamos na matéria. Portanto, nós estamos ligados neste fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, em que ele inunda seu pensamento como se intelectualizasse esse fluido, e a transmissão desses pensamentos, logicamente, de todas as nossas ações, tudo aquilo que nós façamos, não podemos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato ininterrupto, é uma internet sem problemas, sem o Wi-Fi acabar. É constante essa nossa ligação mental com Deus, o nosso pensamento. E pensamento, vamos dizer, pensamento, sentimento, memória, tudo que a gente tem no nosso mundo mental é ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E ele vai nos dizer o seguinte: estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Nós estamos em Deus e ele está em nós. O Cristo nos disse isso diretamente. E ele trouxe esse ensinamento. E é fácil da gente observar. Se a gente pudesse, então, Kardec nos faz uma analogia. A analogia não é igual, é alguma coisa que nós podemos pensar. Pensemos em nós como espíritos imortais. Nós somos espíritos que somos donos do corpo. Ou seja, se o corpo é o nosso universo de manifestação, os órgãos seriam como que os planetas, né?
todos os sistemas que existem, separadamente, cada um com a sua função, cada um com suas necessidades, cada um com a sua vitalidade. O Espírito sabe de todos os problemas que passa neste universo, que é o nosso corpo, porque o Espírito está ligado molécula a molécula em cada pedacinho do nosso corpo. Desde o momento da concepção, liga-se os laços fluídicos do perispírito ao corpo, formatando, trabalhando este corpo. Então, tudo que vai acontecendo no corpo, ele sabe. Se nós temos um arranhão, imediatamente o Espírito sabe. E aquele arranhão vai ser protegido através dos anticorpos que o corpo naturalmente tem. Então o Espírito sabe de tudo que passa no seu corpo. Até aquilo mesmo que não atinja diretamente o sentido físico, mas o sentido interno das emoções. O Espírito sente, o Espírito sabe o que está passando. Portanto, é fácil de ver que se nós, como espíritos limitados, sabemos tudo o que se passa na intimidade do nosso universo corporal, Deus, a soberana inteligência, sabe o que se passa no universo por Ele criado. Daí a providência divina. Esta solicitude, este zelo de Deus que tem para com todas as criaturas. Agora, se Deus é infinitamente justo e bom, se é a soberana inteligência, vamos lá, vamos ver o que Kardec nos diz. Por que o mal? Sendo Deus o princípio de tudo, de todas as coisas, sendo toda a sabedoria, toda a bondade, toda a justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir que seja ininteligente, mal, injusto. O mal que observamos não pode ter em Deus sua origem. Isto era uma ideia maniqueísta. Ou seja, tem o bem e tem o mal, uma dualidade. Criou-se o bem e criou-se o mal, para que essa dualidade viesse sempre trabalhar, lutar um contra o outro. Mas Deus teria criado o mal? Se Ele é todos aqueles atributos, Ele poderia ter criado o mal? Há condições de Deus criar o mal? Mas, entretanto, não é isso? O mal existe. O mal existe e ele tem uma causa. Quais as causas do mal? Quais são elas? Kardec vai nos dar dois tipos de causas. Os males que o homem pode evitar e aqueles que ele não pode evitar, que independem da sua vontade. Por exemplo, os flagelos, de uma forma natural, os flagelos naturais. Como é que o homem pode evitar, por exemplo, um maremoto, um tsunami, que são acomodações das camadas tectônicas no fundo do mar? O homem pode evitar isso? Não. Isto é um mal aos nossos olhos. Mas eu não sei se vocês estão lembrados, depois do tsunami da Indonésia, quantos equipamentos, quantas coisas foram feitas de modo a melhorar a qualidade da informação para que pudessem minimizar esses flagelos, atenuar as consequências com aviso antecipado de horas, até mesmo dias. Vai chegar uma onda gigante aí daqui a 2 dias. Vai chegar um furacão na costa, tal assim, daqui a tantos dias, a velocidade é. O que é isso? As doenças, por exemplo, de toda a natureza,
Como é que nós conseguimos? São flagelos? Sim. São coisas complicadas. O câncer é um deles. Desencarnou recentemente um garoto que nós tivemos uma afinidade muito grande. Desencarnou quarta-feira, terça-feira dessa semana passada. E nós fomos ao velório. Desencarnou com câncer generalizado, 22 anos, 21 anos. A mãe, religiosa, falou comigo: meu amigo, eu entreguei para Deus. Quando eu não tinha mais solução, eu disse: se é a vontade do Senhor, faça-se a sua vontade. Religiosa, evangélica. Uma coragem, uma fé incrível. Quantos outros com problemas similares estão aí vivenciando, vivendo, e cada vez mais os tratamentos são trabalhados. Há um desenvolvimento intelectual capaz de arranjar medicamento para minimizar as dores, se não pode mais, por exemplo, minimizar o problema, mas minimiza a dor. A morfina, outros medicamentos que minimizam a dor. Mas o mal existe. E esses males são esses flagelos. Esses males, aos nossos olhos, eles dão ao homem a capacidade de desenvolver a sua inteligência. Então, tudo aquilo que chama tribulação na vida, todos os nossos problemas, a fome, qualquer coisa que exista, são males que o homem pode evitar. Os charcos, as encostas que estão quando chove muito, que elas descem, as enchentes, criando barragens, barreiras para isso, canalizando rios, melhorando a circulação das águas, a própria água, que pela situação que o homem coloca, faz com que a água fique inutilizável, o próprio homem reutiliza essa água, trabalha a sua limpeza. O que é isso? É o desenvolvimento da inteligência. Então, isso é uma condição natural que nós não podemos eliminar, mas isso faz com que o espírito desenvolva a inteligência. Providência divina. A providência divina não está nas boas coisas aos nossos olhos. Ela está em tudo que faz o desenvolvimento do ser. Portanto, o mal tem o seu recurso. A dor, diz os Espíritos para nós. Vamos lá. A dor é o aguilhão. Como é que está? Aí. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Já viram os partos hoje, como é que são? Que beleza! Põe lá na época de Dom Pedro. Certo? Olha que coisa sacrificante que era essa mulher. Hoje, muito mais naturais e às vezes necessárias determinadas intervenções para que salve a criança. Então a tecnologia, tudo isso é o desenvolvimento, é uma dor que é o aguilhão que desenvolve a inteligência do ser. Portanto, o mal não está nas coisas. O mal é o mal moral. O mal não está nos acontecimentos, não está nas doenças. O mal que existe é apenas moral. Aí sim. Por quê? Porque Deus colocou as leis plenas de sabedoria, tendo um único objetivo, o bem. E em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A questão 614 do Livro dos Espíritos, eles nos explicam o seguinte: o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz
quando dela se afasta. E mais à frente eles perguntam: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ela não será escrita, ela já existe em nós. E de acordo com o nosso despertar da consciência, em cada nível evolutivo que vamos passando, intelectualmente, nós vamos ampliando o conhecimento da lei natural. Com isso, com o conhecimento, nós vamos trabalhando melhor a verdade, aprendendo a verdade relativa, naturalmente. O conhecimento nos vai dando essas situações de modo que a gente vai se aproximando da divindade. Nós já saímos do primitivismo, como espírito primitivo, e já estamos numa condição muito melhor. Nós já andamos uma boa parte do caminho, mas não basta. Precisamos de continuar trabalhando. Onde? Seguindo as leis divinas, porque se a lei divina para o espírito são leis morais, para o espírito, que é o ser moral, são leis morais, o que nós precisamos é, na realidade, trabalhar essas leis morais. Por isso, os males que o homem pode evitar são criados pelos seus próprios vícios. Orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, cupidez, excesso em todas as coisas, até na glutice. Quantos de nós passa mal porque come demais? Porque há excesso. Então o mal vem por causa do excesso. E o orgulho em excesso é ruim? Horroroso. Porque o orgulho cria situações morais complicadas. O orgulho nos fecha a visão a respeito das nossas próprias deficiências. O orgulho nos tampa a capacidade de penetrar a nossa alma para que saibamos onde que temos que melhorar, que tipo de mal moral, que vício nós carregamos. Porque o orgulhoso não aceita nada acima dele. Ele compete com Deus. Orgulho é esta competência com Deus. E foi assim lá na Gênesis, quando a cobra falou com Eva. A serpente disse, aliás, Deus tinha avisado: não comerás de todo o fruto do jardim do Éden, mas do fruto da árvore do meio do jardim, esta não comerás. E aí a cobra foi lá e disse: então está para mim, deixa eu falar para ela aqui. Sentimento. Chegou lá e disse: olha, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ter a ciência do bem e do mal. Então você vai ser Deus. Vai ficar igual a Ele. Olha o orgulho aí. Olha a minha competição com Deus. Quando eu quero ficar aí igual a Ele, porque eu tenho a ciência do bem e do mal. Daí surgem essas paixões. Essas paixões que causam, na realidade, todos esses males que nós vemos atualmente. As guerras, o fratricídio, o infanticídio, os males morais de toda a natureza, as drogas que nós estamos vendo, isso tudo é mal moral. São os nossos vícios que nós acreditamos. A causa dessas calamidades todas que nós estamos enfrentando, das dissensões, das injustiças, e as mínimas dissensões dentro do campo familiar, por exemplo. Rompemos a nossa atividade familiar pelo orgulho, pelo egoísmo, da opressão do fraco, opressão essa feita pelo forte, da maior parte, afinal, de todas as enfermidades, porque as enfermidades morais, os vícios morais, danificam os fluidos espirituais, e esses fluidos espirituais repercutem no próprio organismo físico.
Quantos de nós tem gastrite porque somos nervosos? E não somos nervosos porque temos gastrite? Quantas enfermidades poderíamos evitar? Diz um médico meu, eu tenho 2 aneurismas cerebrais ainda. Eu chamo de bombinhas relógios. Que eu tenho que ficar calmo. Porque se eu ficar nervoso, se eu ficar irritado, com raiva, a pressão sobe e vai dar uma descer. Olha só como é que a bondade divina age comigo. Quantos de nós precisa de freios deste campo para que a gente não cometa os vícios morais? E nós vamos educando essas nossas paixões. Então, os males que nós podemos evitar são esses males que residem em nós. Deus não criou esses males, foi o próprio homem. Agora, podemos falar da origem do bem. A lei divina está gravada em nossa consciência. A providência divina envia mensageiros para lembrar da lei para nós, constantemente. Um deles foi o próprio Jesus. Mas quantos vieram depois? Quantos vieram antes? Em todos os lugares, ninguém fica uma troca. Ninguém fica sem esses companheiros da espiritualidade. Até a criança, quando está nascendo, antes da sua vida espiritual, ela já tem o seu anjo da guarda. Naquele processo de reencarnação, quando reencarna e o espírito toma consciência novamente, porque antes era um período de perturbação, quando reencarna, o anjo da guarda da criança, qualquer que seja, conversa com este espírito em espírito. Aí é criancinha de dias, dá aquele sorrisinho, a gente fala, está rindo para mim. Não, está rindo para ele. As expressões de felicidade que ela encontra em ter o seu anjo da guarda junto contigo, com ele mesmo. Traz essas expressões quando a gente olha e diz, nossa, parece um anjo. É o espelho daquela vontade superior a ele, daquele próprio anjo da guarda. Essa é a lei. Então, ele envia esses homens, envia essas pessoas, esses espíritos para lembrar da lei. Anjo das guardas, espíritos protetores, homens esclarecidos, como por exemplo Allan Kardec, como por exemplo Gandhi e tantos outros, espíritos que se manifestam em toda parte, nas nossas reuniões mediúnicas, em todo lugar, né? Opa, acho que passei errado aqui. Espíritos que se manifestam em toda parte, eles estão nos trazendo informações, estão nos trazendo alguma coisa que possa nos auxiliar, qualquer que seja ele, inclusive com as suas próprias experiências. Se eles são felizes no mundo espiritual, eles nos mostram por que a felicidade. Se eles são infelizes, nos mostram a sua infelicidade. Então eles vêm dar um recado para nós: não faça igual eu fiz, para que não sofram o que eu estou sofrendo. Que a felicidade e a infelicidade depende exclusivamente dessas condições. Portanto, já adiantei um pouquinho, né? Ela é consequência da nossa escolha, consequência de seguir ou não a lei moral. Céu e inferno é uma coisa que está dentro de nós, não é um lugar especial separado, nem o céu, nem o inferno. Felicidade ou infelicidade está dentro de nós. Essa conquista pessoal do Espírito, Deus, que é todo bondade, todo poderoso, todo bondade, pôs remédio ao lado do mal. Por quê? Isto faz que do próprio mal saia o bem. Veja só como é que é interessante. O excesso do mal moral, ele fica intolerável. Nós estamos vendo no nosso Brasil hoje um excesso de mal moral. Não sei se vocês concordam conosco, mas a gente vê corrupção em todo lugar, dentro do ônibus e dentro do governo, qualquer lugar. Nós estamos com este excesso de mal moral. O que está acontecendo com todos nós?
estamos revendo os nossos valores. Porque o lar exporta o caráter. Todos esses que cometem corrupção, seja ela apenas de um alfinete, ou seja de bilhões de dólares, a corrupção é a mesma. Aquele que cometeu só com alfinete é porque não teve a oportunidade de cometer com bilhões de dólares. O mal é o mesmo, que é o mal moral. Então isso nós podemos evitar, e isso nós estamos começando a evitar. De que jeito? Trabalhando as nossas próprias situações, porque isso causa infelicidade para a alma. Pode causar uma aparente felicidade agora no gozo material, mas esquecemos da alma. A experiência sofrida o faz procurar o bem, do bem o remédio. Por isso que Deus coloca exatamente o mal aparente combatendo o próprio mal moral. É incrível como essas coisas, né? Matem a gente. Isso tudo é efeito do nosso livre-arbítrio. Mas o que é? Vamos passar. O que é o mal? O mal é alguma coisa especial? Nós já falamos que está dentro de nós. Não é nada do lado de fora, não está nas coisas. O mal é a ausência do bem. Veja só. Onde não existe o bem, existe o mal. Se nós plantarmos um canteiro e não cuidarmos deste canteiro, não cuidarmos desta sementeira, para que não entre erva daninha, vai entrar erva daninha. Então, por exemplo, onde nós não cuidarmos da bondade, vai entrar a maldade. Onde nós não cuidarmos da lealdade, vai entrar a desonestidade e assim por diante. Todo o canteiro da alma, da sementeira divina, das virtudes que é em nós, se nós não cuidarmos dela, vai na realidade nascer o mal daí. Porque nós vamos ter que ocupar de alguma forma. Basta a ausência do bem. Não é preciso ser aquele mal maldoso, mas basta a ausência do bem. E nós seremos responsáveis por todo o mal que acontecer do bem que nós deixarmos de fazer. Então basta se acomodar, por exemplo, eu não faço bem, eu não faço mal, mas também não faço bem. Então isso traz a infelicidade da alma. Continuando, tendo o homem, então, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por via as leis divinas, nós sempre poderemos evitar o mal que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor? Vocês querem? Vocês querem? Nós queremos um país livre? Nós queremos abrir nossas janelas sem precisar ficar vigiando? Nós queremos isso? Vamos combater o mal que é em nós. Se cada um fizer a sua parte, num instantinho nós vamos já ser espíritos bons. Essa é a nossa meta. Porque é o combate do mal em si mesmo. Qual a origem dessa propensão ao mal? A propensão ao mal, a origem dela são as paixões. O que são as paixões? Está tudo no instinto de conservação. Por exemplo, a raiva que nós temos vem do instinto de conservação. O problema é o excesso que nós colocamos nela, que nós não, aí nós vamos ter que começar a ter raiva dos outros e não das situações. Então, começar a ter raiva das pessoas, daí já é complicado. E um instinto de conservação. Se chegasse alguém para agredir aqui a gente, o que ia acontecer? Muitos iam ter medo, muitos iam ter raiva, muitos iam ter tristeza, muitos iam entrar em pânico. Cada um estaria de uma forma instigado pelas próprias emoções, que são as paixões. Então elas são boas para o instinto de conservação, mas quando é excesso, naturalmente, complica. As necessidades iniciais são exclusivamente materiais. Depois nós avançamos mais um pouco e essas necessidades já são semi-morais, semi-materiais, é como nós estamos vivendo agora. Depois, mais avançado ainda, com um progresso maior,
nós vamos ter as necessidades exclusivamente materiais, morais. Nós não vamos ter mais necessidades espirituais, materiais. Porque nós vamos reencarnar em mundos melhores, onde a situação é muito mais sutil. Não tem esses males que nós vemos, não tem as calamidades, não tem as doenças. Olha que coisa boa. Quando isso vai crescendo, nós vamos trabalhando, porque essa é a lei divina. É uma lei do progresso. É o amor de Deus que nos atrai para a divindade. Todas as paixões, então, têm, portanto, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso delas é que reside o mal. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe o homem entre o bem e o mal. Porque nós vamos esclarecendo, conhecendo a verdade, conhecendo as leis, e nós vamos, pelo nosso mérito, na realidade, escolhendo o melhor. O pior, o nosso livre-arbítrio. Mas as consequências serão realmente boas se escolhermos bem, ou más, infelizes, se escolhermos o mal. Portanto, gente, infinita. Vamos passar mais um, por último. Infinita justiça e bondade de Deus. Deus existe, disso nós não podemos duvidar. Nós podemos não entender, mas não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência que nós podemos entender. A tudo se estende o seu zelo, a sua solicitude para todas as criaturas. Nós compreendemos. Só o nosso bem, portanto, pode Ele querer. De onde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Eu entreguei, Senhor Valdemar, o meu filho para a luz. Ela não é espírita. Porque ele sabe o que é melhor para ele. Não precisa ter estudo, sabendo que ele é infinitamente justo e bom. É uma entrega de alma para a alma. É algo inimaginável quando nós descansamos em Deus. Quanto mais esperemos que um dia nós tenhamos honrado, tornados dignos de o compreender. Aos poucos, sem nenhum complexo de angelitude, nós vamos errar, aprender com erro, nós vamos acertar, incorporar o acerto em nossa alma. Nós jamais vamos retroceder. Nós vamos sempre acumulando em todas as nossas vivências. Falta-nos apenas o esforço para isso. Deus, infinita justiça e bondade, que Ele possa nos envolver sempre, atraindo-nos pelo seu amor infinito, e que nós possamos compreender, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos das tribulações, das tristezas e das dores, porque Ele nos ama. Que Deus nos abençoe.